É marinheiro de primeira viagem para Orlando ou Miami e tem muitas dúvidas sobre o que levar na mala, o que pode, o que não pode, o que levar na bagagem de mão, o que levar na bagagem despachada. Não tem problema. Fica ligado no vídeo que eu vou te contar tudo. Muita gente tem essas dúvidas sobre o que pode levar, o que não pode levar e o que é essencial levar quando você está planejando uma viagem para Orlando ou para Miami, enfim, uma viagem para a Flórida nos Estados Unidos ou até para a primeira viagem para o exterior, para os Estados Unidos no geral. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso num vídeo bem curtinho para você fazer a sua checklist final, a sua lista para não esquecer absolutamente nada e saber o que é essencial levar para Disney. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar com vocês hoje por aqui e aqui do lado da tela vão aparecendo a lista do que eu vou falando aqui para vocês sobre o que levar, o que não levar, o que é essencial para Disney, para a Flórida e para Orlando. Então, vamos logo, sem perder tempo, vamos falar primeiro sobre a bagagem de mão. E na bagagem de mão, o que é importante levar? Documentos. É a primeira parte, a papelada da viagem. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, passaportes. Primeira lista, sem passaporte você não vai conseguir viajar, o passaporte tem que ter validade e tem que estar com o visto americano também com validade, o visto de turismo, que é o visto B1. A segunda coisa é a autorização de viagem para crianças, isso mesmo, se você está viajando com uma criança com os dois pais, o pai e a mãe dela, não precisa de autorização, você viaja tranquilo, direto para os Estados Unidos. Mas é importante notar que quando a criança viaja apenas com um dos parentes, o pai ou a mãe, ou com algum outro tipo de parente, como por exemplo tio, tia e por aí vai, é necessário uma autorização de viagem que você pode imprimir direto do site que está aparecendo aqui embaixo na tela. Você imprime essa autorização, preenche com os dados do pai, da mãe e da criança e aí você tem que autenticar, reconhecer a firma dessa procuração e no dia da viagem é só levar diretamente, então no controle de passaportes eles vão checar essa autorização e você vai ser liberado para viajar. Chegando lá nos Estados Unidos, você vai passar pelo oficial de imigração americano e a dica que eu sempre dou para você levar são papéis, cópias dos seus documentos e de tudo que você vai fazer na viagem. Por que isso é importante? Para mostrar para o oficial de imigração, caso ele encrenque com você, que você já tem tudo certo, que é uma viagem apenas de turismo, que você não está pensando em ficar definitivamente nos Estados Unidos. Isso acontece toda vez e eles pedem isso todas as vezes? Não. Isso acontece de vez em quando você é chamado para uma inspeção ou uma entrevista mais minuciosa, mas não é isso que acontece o tempo todo. Então, o que é importante levar? Cópia dos seus documentos, cópia das reservas de hotel, cópia da reserva do carro, cópia das passagens aéreas e cópia dos ingressos se você tiver algum, se você tiver já ingresso para os parques, se tiver ingresso para show. Por que isso é importante? Porque você vai dar todas as provas para o agente de imigração que você está tudo correto, que você já tem tudo reservado, que você tem aonde ficar, que você tem para onde ir e já está totalmente como turista lá na terra do Tio Sam e aí vai ficar muito mais fácil para você ser liberado caso você seja chamado para essa entrevista mais minuciosa. Mas fique tranquilo que geralmente eles não pedem isso, mas eu gosto sempre de levar esse tipo de coisa. As duas últimas coisas são dólar em cash, ou seja, dinheiro vivo. Você precisa levar algum dinheiro vivo na sua carteira, na sua bagagem de mão, porque o oficial de imigração pode perguntar e pedir para você mostrar quanto dinheiro você tem para a sua viagem. Por que isso é importante para eles? Para saber que você tem o dinheiro suficiente para se manter nos Estados Unidos no período que você estiver lá. Então, se você diz que vai ficar 10 dias, se você diz que vai ficar 15, 20, 30 dias, você tem que ter dinheiro suficiente em cash para se sustentar durante esse período. E a segunda coisa é um cartão de crédito ou débito válido nos Estados Unidos. Então, se você tem um cartão de crédito internacional, leva o cartão, não precisa levar demonstrativo nem nada, só leva o cartão e mostra lá para ele que você tem um cartão de crédito para ser usado em emergências. Ou você pode levar um cartão VTM, que é aquele cartão de débito que é para ser usado no exterior, que já vai na moeda em dólar. Você também não precisa levar o demonstrativo disso, mas é importante mostrar para ele que você tem o cash, você tem o dinheiro para usar, mas também tem um cartão de crédito para emergências. Isso já facilitou muito a minha entrada algumas vezes nos Estados Unidos. E aí nós partimos para o restante da bagagem de mão, que é o seguinte: remédios. Principalmente para quem viaja com criança, é muito importante levar remédios. Então eu tenho uma listinha de remédios aqui, que é dor de cabeça, enjoo, cólica, dor de barriga, alergia, febre e dor de ouvido. Esses três últimos, febre, dor de ouvido e alergia, são extremamente importantes para quem viaja com criança, porque criança sente muito a pressão do avião, principalmente na hora da descida. Se você faz um voo com conexões ou escalas, você vai levantar e subir voo várias vezes e isso afeta muito os ouvidos das crianças. E também febre por causa
da condição de pressurização do avião, então as crianças também sofrem um pouco com isso. Então é muito importante você ter, não precisa levar muita coisa grande, leva pequenas pastilhas, se for pastilha é melhor do que líquido, mas alguns remédios de criança especificamente tem que ser líquido, então embalagem pequenininha de viagem, coloca tudo numa necessezinha na bagagem de mão. Falando em necessaire, o que eu também recomendo levar? Pasta e escova de dente pequena. Dentro da cabine do avião, ou seja, na bagagem de mão, você não pode levar líquidos maiores do que 100 ml cada em embalagem própria. Ou seja, você tem que levar uma pastinha pequena. E por que eu vou levar pasta e escova de dente? Afinal, eu já tenho minha pasta, minha escova normal. Porque a sua bagagem pode ser extraviada. A gente nunca quer isso, mas pode acontecer. E se isso acontecer, você tem ali um kit de emergência na sua bagagem de mão pequenininho que você pode se virar tanto nos aeroportos quanto nos 2 primeiros dias de viagem, caso a sua bagagem seja extraviada. O que mais é importante levar na bagagem de mão? Uma muda de roupa, exatamente pelo motivo da bagagem extraviada. Então leve uma camisa, uma calça e meias e alguma cueca, alguma roupa íntima, para caso você tenha alguma emergência, você tenha alguma roupa que está ali com você e que você vai se sentir confortável com isso. A outra coisa que eu falo para você levar é entretenimento. A maioria dos voos hoje para fora do país tem entretenimento de bordo, que tem filme, que tem série, que tem joguinho, que tem um monte de coisa, mas acontecem várias coisas. O avião pode ser mudado de última hora e pegar um avião que não tem esse entretenimento de bordo. O entretenimento de bordo pode não estar funcionando e muitas companhias aéreas cobram pelo entretenimento de bordo um adicional. Então é importante que você leve, principalmente se você tem crianças, entretenimento de bordo, afinal você vai ficar 12 horas, 10 horas, 8 horas dentro do avião e não é legal ficar olhando pela janela por todo esse tempo, afinal, a partir de um certo momento são só nuvens e não dá para ver muita coisa além disso. Então assim, o tablet, celular no modo avião, claro, livro para colorir, revista em quadrinho e livros são coisas que eu recomendo sempre você levar de qualquer forma, porque vão te salvar numa viagem, vá por mim. A última coisa é o seguinte, o que você não pode levar na bagagem de mão de qualquer maneira? Líquidos inflamáveis e objetos pontiagudos. Se você tiver qualquer uma dessas duas coisas dentro da sua bagagem de mão, ela será descartada no momento em que você estiver embarcando. Então não vai ter assim, guarda pra mim. Não, vai ser jogado no lixo e tchau. E qualquer líquido maior do que 100 ml. Então vidro de perfume grande, bagagem despachada. Nunca leve isso na sua bagagem de mão, porque senão ele será sim descartado. Tudo que você levar de líquidos tem que ser menor do que 100 ml. E de preferência estar numa embalagem transparente para não ter problema lá na hora da checagem de segurança. E a última coisa que nós vamos falar é sobre bagagem a despachar. Estamos falando aqui sobre viagens para Disney e para Orlando. E o que acontece em 99% dos casos dessas viagens é que a gente vai para fazer muitas compras. É isso mesmo. Então, vou dar a minha dica pessoal do que eu faço quando eu viajo. Eu levo 2 malas, uma grande e uma média. E eu só encho metade da mala média com roupas suficientes para os primeiros 2 dias, é isso mesmo. Que loucura, Nilson! Nunca vou fazer isso, eu preciso de muito mais coisa para viajar. Claro que você vai levar algumas coisas a mais, como por exemplo sandálias, no caso das mulheres, 2 tênis e por aí vai. Mas eu tento ao máximo comprimir o que eu puder para não encher a mala média. E o que eu faço? Eu coloco 2 roupas íntimas, 2 calças, 2 bermudas, 2 camisas e um tênis, fora o que eu estou vestido para viajar, mais a nécessaire, que vai estar com os seus produtos de higiene, perfume, por aí vai, e qualquer objeto que você queira levar que não dê na bagagem de mão ou que não seja permitido levar na bagagem de mão. Isso lota metade da minha mala média. E por que eu faço isso de só levar o suficiente para 2 dias? Porque no segundo ou no primeiro dia da viagem eu vou nos outlets, vou no shopping e compro o suficiente para o resto da viagem. E por que eu faço isso? Primeiro, por espaço. As malas não são ilimitadas, você tem limite de 2 malas de até 32 quilos para trazer de volta para o Brasil, então o peso é uma questão importante, o espaço das malas é outra questão importante, mas também porque eu já vou usando as roupas e quando eu volto para o Brasil com essas roupas, eu não tenho problema com a alfândega porque eu realmente usei aquelas roupas e a quantidade de roupas é condizente com o período que eu fiquei, com as roupas que eu já usei, com algumas roupas que eu ainda não usei, mas nunca fica muito exagerado porque eu comprei tudo novo, mas eu também já usei durante aqueles 10, 12 dias que eu fiquei lá fora. E também nunca tenho problemas com espaço, isso é muito importante. Então assim, sempre que você for programar a viagem para fazer compras e também para aproveitar para parques lá em Orlando ou na Disney, programe para fazer as compras no primeiro ou no segundo dia. Leve uma mala pequena,
com pouca coisa, compre tudo que você vai precisar, tênis, perfume, eletrônicos e por aí vai. Use durante a sua própria viagem, use durante o período da própria viagem e aí volte muito mais tranquilo. E o que é que eu faço? Para não ter que ficar carregando 2 malas, eu coloco a mala média, que está meio cheia, dentro da mala grande, fecho, só carrego uma mala no trajeto para o aeroporto, dentro do aeroporto, lá nos Estados Unidos. Os aeroportos dos Estados Unidos são gigantescos. Você anda muito para chegar de um lugar até para o outro, para sair da alfândega, da imigração e ir para o lugar onde você aluga carro, por exemplo. Você enfrenta um trânsito, uma distância terrível, muito grande às vezes. Tem que passar por várias escadas, várias esteiras e por aí vai. E ficar carregando muita mala nesse momento é um saco. Então assim, deixa esse problema para o final da viagem, quando você já realmente tem que pegar aquelas malas todas de qualquer jeito. E no começo, vai o mais leve que você puder, afinal você está indo pela primeira vez, você precisa de mobilidade, você precisa não se estressar tanto nessa primeira vez que você está indo. E aí, curtiu? Tá tudo pronto? Agora é só fazer as malas, fechar as malas e embarcar rumo à Disney. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o seu joinha aqui, é muito importante para a gente continuar crescendo. E se você ainda não assinou o canal, tá perdendo tempo, assina logo, clica aqui no inscrever-se aqui embaixo e faça parte dessa comunidade de viajantes. Tem vídeo novo aqui toda semana com dicas de viagem para vocês. É isso, muito obrigado por ter assistido, até a próxima e boa viagem!